Boa noite, turma! Sejam muito bem-vindos à aula número 81 da comunidade Treinador de Ciclismo. Gente, 81 semanas fazendo lives aqui para vocês, treinadores, estudantes, profissionais de educação física que querem trabalhar com ciclismo. É um prazer estar aqui. E na live de hoje, que é a aula de número 81, vai ser a nossa finalização aqui de uma sequência que a gente fez em fevereiro de aulas de planilha passo a passo, focadas no modelo de potência. Para você, treinador, treinadora, que às vezes está recebendo aquele primeiro aluno ali que já tem um medidor de potência, ou que já trabalha com alguns alunos de medidor de potência e quer prescrever utilizando a potência como base. E o que é mais legal dessas aulas de planilha passo a passo é que o modelo que a gente constrói aqui na aula fica para você da comunidade. Se você ainda não faz parte da comunidade, você vai clicar aqui na descrição dessa aula, tem os links e faça parte, faça como mais de 450 pessoas, já estão quase em 500 estudantes, profissionais de educação física que decidiram trabalhar com ciclismo e têm acesso à comunidade mais completa do Brasil. Tem aulas com convidados, não são só as aulas ao vivo, tem os cursos lá dentro da comunidade, curso de treinador de ciclismo, curso de Training Peaks passo a passo, enfim, é tanta coisa que eu não vou ficar falando agora, porque a gente tem um tema aqui importante para seguir na live. Clica ali na descrição depois para você que ainda não é aluno conhecer e fazer parte, tá certo? Hoje, na nossa live de número 81, a gente vai fazer um modelo de planilha passo a passo para ciclismo de estrada com base num estudo de caso. E aí eu só vou destacar uma coisa para vocês. O nosso encontro aqui no YouTube, que é aberto, gratuito, ele é toda quinta-feira às 8 horas. Né? As lives elas ficam salvas aqui durante uma semana e depois elas vão lá para a comunidade, junto com os materiais e tudo mais. Então, às vezes você vai procurar aqui, André, não achei as outras lives aqui, é porque elas estão lá na comunidade, tá bom? Esse nosso encontro de quinta-feira, ele é sagrado. Eventualmente, é raro, eu não posso estar aqui ao vivo. É o caso de hoje, eu estou terminando aí uma viagem e eu tô com um fuso horário bastante diferente aqui do Brasilzão e não dá para eu fazer ao vivo porque é de madrugada onde eu estou, né? Tá com 4 horas de diferença, 5 horas de diferença. Então, se vocês quiserem inclusive acompanhar a minha viagem, eu tô fazendo stories, pode acompanhar lá pelo meu perfil do Instagram, ou até onde deu pra ir de bicicleta, eu tô mostrando coisa de bike e tudo. Mas o nosso encontro é sagrado e a gente vai ter uma planilha passo a passo, mais um modelo para vocês, agora para ciclismo de estrada. A gente está crescendo os nossos modelos de planilha passo a passo por potência. De frequência cardíaca a gente tem mais de 20 modelos. E de potência agora a gente está crescendo, pouco a pouco a gente vai chegar lá, tá? Para quem já vem acompanhando as lives, a gente fez a 78, 79, 80 e agora 81. Né? A gente fez cross country curto, mountain bike primeiro, tudo por planilha por potência. Cross country olímpico, cross country maratona e agora a gente está fechando essa sequência aqui com ciclismo de estrada. E aí eu vou dividir a minha tela aqui com vocês para apresentar o estudo de caso. Mas quem está acompanhando essas lives sabe como que a gente está fazendo. Por quê? Porque esses modelos que a gente tem aqui aqui está, deixa eu só ficar menorzinho. Esses modelos que a gente tem de planilhas aqui são de lives mais antigas, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando o mesmo estudo de caso, mas fazendo uma planilha diferente. Exemplo para vocês. A gente teve a live de número 9, que foi treinamento de cross country olímpico. Aí na live de número 10 a gente fez a planilha passo a passo de cross country olímpico, tá? Só que por potência foi aqui a 79, né? Então agora a mesma coisa, a gente fez uma live sobre treinamento de atletas de ciclismo de estrada, que foi a live de número 15. Então se você está começando a treinar atletas de ciclismo de estrada ou quer rever alguma coisa sobre isso e está lá na comunidade, volta lá para a live de número 15 e assiste, tá? A gente fez uma planilha passo a passo para ciclismo de estrada com base em frequência cardíaca na aula 16 e agora na 81 a gente vai usar o mesmo estudo de caso para fazer a planilha com base em potência. E é esse modelo que eu estou dividindo a tela aqui com vocês e que eu vou mostrar agora, tá? Então o que a gente vai ver hoje aqui, já posso ficar maior,
uma planilha passo a passo para ciclismo de estrada, a gente vai construir juntos, né? Tá gravado, mas eu gravo ao vivo, então se eu der alguma errada, alguma rateada aqui, eu sigo gravando, é como se fosse ao vivo, e eu olho os comentários de vocês. Então ou eu tô assistindo junto com vocês essa live aqui, ou então depois eu entro para responder as perguntas e dúvidas que vocês vão colocar no chat. Então usem o chat, porque é muito importante que não fique nenhuma dúvida para vocês, tá certo? Então a gente vai ver esse modelo de planilha de ciclismo de estrada baseado em potência. Eu vou mostrar aqui o estudo de caso, que é o mesmo lá da live 16, tá? Que é a Tereza, que tem 27 anos, 53 quilos, 1,62 m de altura. Tá tudo ok com os exames dela cardíacos, respondeu o questionário de risco coronariano e tá tudo ok, sem problema nenhum. Pedala estrada há 5 anos, desde os 22 anos ela pedala ciclismo de estrada, tá com 27 agora, tá certo? Vamos detalhar um pouco mais esse estudo de caso aqui. O pedal mais longo que a Tereza já fez foi de 130 km, um longão aí com turma, enfim, é o pedal mais longo que ela já fez até, digamos, recentemente. A disponibilidade que ela tem para treinar é de 5 vezes na semana, mas é isso que eu gosto nos estudos de caso. Eu poderia fazer essa planilha bem parecida por conta dos objetivos dela, que a gente vai ver. Ou eu já coloquei o objetivo aqui? Tô viajando. Opa. Não coloquei o objetivo aqui, mas eu vou falar, porque é o mesmo da live 16, não tem problema. Tá vendo como que é gravado, mas é ao vivo? Olha aí que beleza. O pedal mais longo dela foi de 130 km, a disponibilidade que ela tem para pedalar é de 5 vezes na semana, e o objetivo dela é fazer o primeiro BRM 200, uma prova de 200 km, para quem conhece aí, tem gente que conhece como Audax, eu tinha certeza que eu tinha colocado aqui, mas eu devo ter avacalhado em algum momento na hora de fazer o material. Para quem conhece os brevets, né, as provas de Audax, Randonnée, elas começam, as provas oficiais, né, o menor distância é 200 km. Depois a gente tem 300, 400, 600, brevets de 1000, certo? Enfim, mas o objetivo da Tereza é pedalar a primeira prova dela de 200 km. E lá na live anterior, que foi a 80, que foi uma planilha de cross-country maratona, teve um atleta que tinha como objetivo pedalar a primeira prova de XCM de 120 km. Tinha tudo para ser bem parecido essa planilha aqui, de um com o outro, né? Claro que ela não ia para o estradão, igual na planilha de XCM foi, poderia ter alguma variação, mas olha que legal a gente trabalhar estudo de caso, gente. Olha a disponibilidade da Tereza, 5 vezes na semana. Só que ela tem 1 hora só para treinar durante a semana, 4 dias. E ela tem um dia do final de semana, que pode ser ou sábado ou domingo, com tempo livre para fazer o longão. E ela faz treino funcional 2 vezes na semana, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, para quem não assistiu a live passada, que foi a 80, o nosso atleta da live passada, ele tinha 4 dias na semana só de disponibilidade, só que ele tinha sábado e domingo com tempo livre. Então, eu gosto de trazer estudo de caso pra gente não ficar naquela coisa automática de receita de bolo, pra gente montar planilhas diferentes para diferentes disponibilidades, né? Mesmo que o objetivo seja relativamente parecido. É uma atleta também que vai pedalar uma longa distância pela primeira vez, que pode fazer um volume progressivo, igual a gente fez na planilha passada, para alcançar o objetivo dela, só que ela tem uma disponibilidade diferente, ela tem um tempo mais reduzido durante a semana e ela tem apenas um dia do final de semana com tempo livre para fazer o longão, tá certo? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar um mês de treinamento, tá? Ela vai chegar lá no 200, a gente vai fazer a progressão. Não precisa ser uma progressão igual a gente fez. Pode ser uma progressão conservadora, né? Por exemplo, ao longo de uma temporada, dependendo de quanto tempo ela tiver até a prova. Mas a gente trabalhando estrada de 130 km para 200, a gente poderia dar um salto, às vezes, um pouco maior. Especialmente quando a gente está falando mais de ultra distâncias, né? Igual quando você vai, corredor que vai treinar para maratona, que às vezes faz um longo de 36 km no máximo e o próximo longo dele é a maratona, então ele pula de 36 para 42, né? No caso da bike, ela poderia pular, por exemplo, de 150 para 200,
né, eventualmente no dia do brevet, acompanhada, com um treinamento correto, ou eu podia fazer uma progressão mais tranquila. Ela já faz pedal de 130, então ela podia ir aumentando para 140, 150, 160, 170, até ir subindo pouco a pouco e chegar nos 200. Mas quando é uma distância muito grande de brevet assim, costuma ser normal. Nós temos outras lives sobre randonnée aqui na comunidade. A gente às vezes dá um salto um pouco maior, porque também tem essa questão do asfalto, da própria altimetria do percurso que a gente vai estudar, enfim. O que eu vou propor pra gente aqui é a gente pegar, por exemplo, um mês onde ela chegue a 150 km, tá? A gente vai fazer uma progressão para 150 km. E a gente vai dar uns saltos um pouco maiores aqui, por conta dessa disponibilidade dela só ter um dia na semana para fazer um treino longo, e nos outros dias ela tem 1 hora só. E é 1 hora mesmo. Então vamos respeitar isso, e eu vou mostrar para vocês qual que é a minha escolha metodológica que eu estou dividindo com vocês, para que vocês possam analisar, criticar, debater aqui nos comentários e ver o que a gente pode fazer no caso aqui da atleta Tereza, tá certo? Vou dividir a minha tela com vocês agora do navegador. Deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês como que a gente está fazendo diferente, tá? Então aqui, ó. Aqui no meu navegador, que vai aparecer para vocês agora, eu estou mostrando aqui nessa tela a planilha que a gente fez para a Tereza, com base em frequência cardíaca lá na live 16, tá? O que eu fiz? Vou fechar essa janela aqui. Isso. Eu fiz uma cópia dela, então a planilha está aqui embaixo, tá? Só que aqui eu já coloquei, quem está acompanhando as lives de potência sabe, essa tabelinha aqui dos estímulos de potência para ajudar quem não é muito familiarizado, né? O tempo que pode ter cada estímulo, especialmente nos treinos intervalados. A gente vai usar bastante treino intervalado para ela, porque ela tem só 1 horinha de treino durante os 4 dias na semana, diferentemente do nosso estudo de caso da planilha passada, tá? Então a gente tem essa tabelinha aqui que já é conhecida de vocês, tá? E eu vou pegar essa planilha que está com base em frequência cardíaca aqui, ó, e vou deletar tudo para mostrar que a gente vai fazer uma planilha diferente, tá certo? Uma planilha totalmente diferente para essa atleta aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês terem repertório, para vocês não acreditarem que é apenas um caminho para você treinar o atleta, que você pode treinar o atleta com várias opções diferentes, variando bastante os treinos, tá certo? Então, eu vou fazer a planilha por potência aqui, mas vocês podem transformar essa planilha depois por potência, tirar as zonas de potência e colocar as zonas de frequência cardíaca equivalentes, né? Tem uma tabelinha lá na comunidade também que ensina a fazer essa troca, né? A fotinha preta que eu coloquei lá na aula que eu falo sobre treino de potência, vocês podem usar para fazer a transferência, mas vamos nós aqui, tá? Vamos pegar então 4 semanas de treino aqui dessa atleta, para a gente fazer uma planilha de um mês, e vamos imaginar o seguinte, ela vai fazer o pedal dela de 200 km, vamos supor que está quase chegando, vamos colocar aí 1 mês, 2 meses antes desse pedal dela de 200 km, e a gente vai fazer bastante longo no final de semana, e a gente vai fechar a semana 4 com 150 km de pedal. Tá certo? Porque aí daí a 2 meses, ela pode ir fazendo essa progressão do 150 para o 200, ou então ela pode parar ali no 150, ficar mantendo um volume mais alto, repetindo ali o 150 ou próximo disso para fazer o 200 mais tranquilo daí a 2 meses. A gente tem várias opções para a gente poder trabalhar. Eu vou dar um zoom aqui, porque tá pequeno, né? Eu sempre trabalho aqui com um zoom maior. Aqui está. Muito bem. E vamos trabalhar as nossas planilhas aqui. Lembrando que eu sempre respondo as perguntas de vocês, mesmo estando gravado, eu vou lá nos comentários, então podem perguntar que eu respondo. Eu faço aqui a primeira semana e depois eu vou copiando, fazendo algumas alterações, justificando aqui as minhas escolhas, tá? Como ela pedala bastante e ela tem 5 dias para pedalar na semana, eu estou colocando aqui essa possibilidade de segunda, terça, sem pedal na quarta, quinta, sexta e domingo, tá? Então ela pode escolher, ou ela faz, por exemplo, o funcional dela na quarta e no sábado, que são dias que ela não pedala, ou dependendo, por exemplo, aqui na segunda eu vou colocar treinos regenerativos, porque ela faz treinos muito longos no domingo, né? Ela pode fazer um regenerativozinho de manhã, ela já pedala há 5 anos também, né, pessoal?
e pode fazer um treino funcional, por exemplo, na segunda e outro na quarta, ou então na terça e no sábado, né? Ela pode escolher ter um dia totalmente off na semana, pode ser o sábado, pode ser a quarta, e aí em um dia da semana ela vai encontrar um treino leve de bike com o treino funcional dela, tá bom? Que, claro, vai ser leve também. Então vamos lá. Aqui na segunda eu vou colocar então o giro regenerativo, pedalando 5 vezes na semana, né? Eu aconselho a ter sempre um dia regenerativo aí, além do dia off, né? Na semana de ter um dia off, eventualmente, ou off bike ou off total, né? Então, giro regenerativo, 50 a 60 minutos, zona 1. Lembrando que estamos falando de zona de potência, ok? Perdão. Entendeu? Vou sempre tomando água aqui durante a live também. Vai ficar mais apertadinho aqui porque são 5 dias de treino. Então a nossa tabelinha ficou mais apertada, mas é melhor a gente ver grandão assim. O que eu vou fazer agora nos outros dias da semana? Como ela tem 1 hora no prego ali para treinar, eu vou colocar treinos mais intensos. Ah, André, mas na aula passada de cross country maratona, você falou que 80% dos treinos tem que ser com volume alto e intensidade baixa moderada. Para aquela disponibilidade, para aquele atleta, para aquele estudo de caso. Se o atleta só tem 1 hora para treinar, você vai fazer o quê? Vamos aproveitar para fazer treinos mais intensos e curtos e vamos caprichar mais no longo no final de semana, que é o tempo que ela tem para ir para a estrada, correto? Então aqui a gente vai fazer... vou até colocar em algumas semanas 2 treinos intervalados, tá? Para ela fazer, e dependendo do longo, do tamanho do longo que ela vai fazer, a gente pode ir fazendo ajustes, mesmo que não seja um treino intervalado, que seja um treino em blocos, a gente pode fazer treinos mais puxadinhos, zona tempo, alguns treininhos de resistência de força, vamos caprichar aqui para ela, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 2 treinos intervalados na semana 1 e na semana 3. Vou fazer assim, tá? Eu gosto de fazer algumas alternâncias assim de 15 em 15 dias. Eu acho que eu não vou nem repetir o treino intervalado aqui não. Eu poderia até repetir eventualmente o mesmo treino, mas para vocês terem repertório. E vou fazer treinos puxados, mas não tão puxados quanto o intervalado, nas semanas 2 e 4, porque ela vai fechar a semana 4 aqui, ó. Vamos até colocar de uma vez, com um longão, 150 quilômetros. Potência livre. Potência livre. Mais uma vez, quem me acompanha sabe, eu gosto de indicar as ondas de intensidade, seja potência ou seja frequência cardíaca, na maior parte dos treinos, mas eu gosto de colocar um treino na semana livre, para geralmente o treino que faz em grupo, ou treino mesmo que vai fazer sozinha, para a gente fazer análise de desempenho depois e ver como é que tá, para ela escolher questão de altimetria, ficar mais livre, tá? Então, eu gosto de trabalhar assim. Então, ela vai fechar aqui esse longão aqui de 150 no domingo e vamos voltar aqui para a semana 1. Então, a gente vai aqui de aquecimento, estrutura de todo treino, né? Tem lá na comunidade. Parte principal, volta a calma. Volta a calma, tá? Vamos fazer então treininhos intervalados, aqui 2, vamos fazer na terça e na sexta. Lembrando aqui que a gente tem a limitação de 1 hora certinho. Então, aquecimento, 10 minutos, zona 1 a 2. Vamos deixar 1. Parte principal, vamos para o nosso intervalado. Que a gente vai variar bastante, né? Porque como ela tem treino intenso, tem muitos assim. Então, vamos colocar 5 estímulos de 3 minutos, zona 5 a 6, com 3 minutos de recuperação, zona 2, tá? Zonas de potência. Ah, como é que é esse estímulo aí? 5 a 6 minutos na zona 3, como é que é, né? Só subir aqui, ó, e ver, ó, na zona 6, perdão. Quais são os estímulos aqui, ó? A zona 5 pode ter entre 3 e 8 minutos. E a zona 6, entre 30 segundos e 3 minutos. Eu dei um estímulo aqui de 3 minutos. Então, sabendo que ela pode ficar entre a 5 e a 6, eu estou dentro do tempo aqui de base que a gente pode ter através dessa tabelinha que é do Joe Friel, ok?
Então volta calma. Vamos ver o tempo aqui. Eu estou preocupado com o tempo porque a gente tem essa limitação de 1 hora. 10 minutos. Zona 2. Vamos ver como é que ficou. 3 vezes 5, 15, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Eu vou manter o intervalado assim, não vou aumentar, só o que eu vou fazer é aumentar esse aquecimento aqui, porque como zona 5 e zona 6 é bem puxadinho, eu vou colocar mais 10 minutos zona 3 aqui no aquecimento, e aí o treino ficou com 1 hora certinho, tá? Vou colocar aqui, ó. Total, 1 hora. E aqui o total do regenerativo, entre 50 e 60 minutos. 50 a 60 minutos. Certo? Então a gente tem um intervaladinho aqui. Na quinta-feira, vamos colocar um treininho zona tempo para ela aqui, ó, que é a zona 3, que é aquela zona aeróbica, mas um pouquinho mais puxada, que eu vou tentar deixar todos os treinos com 1 hora mesmo, viu, gente? Porque é o tempo máximo que ela tem e que é um tempo, né, não é tanto tempo, é um tempo ideal. Então aqui a gente vai fazer 10 minutos na zona 2, 40 minutos na zona 3, opa, 3, epa, zona 3, e a volta calma aqui, 10 minutos na zona 2, total 1 hora. Vamos fazer um outro intervalado aqui, tá? Vamos fazer um intervalado um pouquinho maior de estímulo aqui, com um pouquinho menos de intensidade. Só que vai ter que ter menos estímulos aqui, né? Vamos ver se com 4 vai dar. 4 estímulos de 5 minutos na zona 4 a 5. Com 3 minutos de recuperação na zona 2, será que vai dar? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 4, 12. 32. 42, 52, 62 minutos. Vocês vão me dar essa trégua? Se não der, não tem problema não. Eu boto 8 minutos aqui de volta calma, ó. Pronto, que aí deu 1 hora certinho, tá? E agora, então ela fez na sexta, descansou no sábado, foi domingo pro longão. Agora, no longo, nós vamos começar a caprichar mais. É claro que vai culminar lá com 150. Então, eu vou sugerir aqui da gente fazer um longo com certo tempo, a gente aumenta na semana 2, tenta manter, ou no caso diminuir bem pouco na semana 3 para dar o aumentadão na semana 4, que vai ser o de 150 km. Então, eu poderia colocar em quilômetros aqui, mas eu vou colocar em tempo e a gente tem uma estimativa, tá? A gente pode estimar para ela, por exemplo, se ela fosse fazer em grupo, com pelotão, uma média mais alta, mas vamos colocar uma média aqui de 25 km por hora, né, para a gente entender mais ou menos. Não que seja isso, porque varia muito com a altimetria. Eu vou colocar em tempo mesmo, tá, gente? Eu prefiro colocar em tempo, mas para algumas pessoas eu posso indicar em distância também. Então aqui a gente coloca longo. Vamos começar com 4 horas. 4 horas. Mas não precisa disso. Longo. 4 horas. Potência livre. Então, se ela fizer a 25 por hora de média, ela vai girar ali 100 km, tá? Nessas 4 horas. Mas pode ser que seja um pouco menos, por conta de altimetria, por conta de eventuais paradinhas, né? Ritmo, não sei como é que é o ritmo da turma que vai junto, né? Vamos tentar entender. Tem gente que faz 100 km em 3 horas e meia, em 3 horas, tá? Especialmente atletas masculinos, algumas meninas também fazem, né? Não é... Enfim, mas para ela que tem 5 anos ali de pedal de estrada, tentando entender mais ou menos o tanto que ela pedala, vamos imaginar, até inclusive pelo tempo mais curto na semana e pelo acúmulo de treino aqui, vamos colocar essas 4 horas, tá? Ok. Eu podia colocar em quilômetros também, 100 km, 80 km, por exemplo, né? Total, mas é porque é para a gente fazer um volume semanal aqui, ó, em horas. Total 4 horas. E aí vamos fazer o volume semanal aqui dela. Aqui, ó, não deu nem... A única diferença aqui do mínimo para o máximo foi no regenerativo, porque o resto tudo está indicado. Então, volume semanal, 4, 5, 6, 7. 7 horas e 50 a 8 horas.
ok? 7 horas e 50 minutos a 8 horas, nessa primeira semana. Muito bem. Como ela faz longo no domingo e treina bike na segunda, segunda é regenerativo. Então eu vou copiar tudo, só que eu vou mudar bastante, porque nessa segunda semana aqui eu não vou colocar 2 treinos intervalados, tá bom? Eu vou colocar aqui diferente. Então vamos para a semana 2. Dúvidas? Bota nos comentários que eu respondo. A gente vai manter o treino regenerativo aqui na segunda. Aqui na terça eu vou tirar esse intervalado. Vou colocar um treininho em blocos aqui, com bloquinhos de endurance, que pode ser um pouquinho mais forte também. Vou colocar um treininho de blocos crescentes aqui para ela, tá? De 1 hora. Vamos pensar o seguinte, ó. Aquela escadinha, né? No Training Peaks dá para ver direitinho que você vai aumentando as zonas, dando estímulos. Claro que quanto mais você aumenta, a gente vai olhar lá na tabelinha, o estímulo tem que ser menor, né? Então ela fez um aquecimento aqui de 10 minutos na zona 1, já bem fraquinho. E aí, aqui na parte principal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar somar aqui para ver se vai dar 1 hora certinho. Vai ter que dar 40. Então a gente bota 15 minutos, zona 2, 15 minutos, zona 3. Não, já deu muito. Já não vai dar. Vamos botar 10 minutos, zona 2, 10 minutos, zona 3, 10, para deixar puxadão, hein? 10 minutos. Zona 4, então deu 30 minutos. Não, vou aumentar aqui. 10 minutos zona 2, 15 minutos zona 3, 10 minutos zona 4, então aqui deu 35. 3 minutos zona 5, 2 minutos zona 6. Vamos ver se dá aqui em cima? Eu já sei de cor, né? Então eu sei que dá aqui, ó. Zona 4 entre 8 e 30 minutos, zona 5 entre 3 e 8 minutos e zona 6 entre 30 segundos e 3 minutos, né? Ah, André, você não dá tiro que pode chegar na zona 7, não? Já expliquei lá na live 78 de XCC, de cross country curto. Às vezes você dá o tiro, né, curto, pode ser que o atleta chegue na zona 7 ou não. Tem alguns protocolos que nem utilizam 7 zonas, que utilizam apenas 6. Tá? E a 6 seria acima de 121 ali, por cento do FTP. Então tá aqui, ó, semana 2, né? Já mudei esse treino aqui. Aqui deu 10, 25, 35, 40 minutos, 50, 60 minutos. Tá? E vamos botar a zona 2 e 1. Né? Porque potência é a força que você aplica no pedal, então dá para deixar bem levinho na zona 1 sem problemas. Então já mudamos aqui, fizemos um treino de resistência crescente aqui, né? Bem legal. Esse treino aqui de quinta-feira, porque descansou na quarta, eu vou manter esse treino em zona tempo aqui. Se bobear, eu vou manter ele até o final. Vou manter esse treino de zona tempo de 1 horinha aqui. Na sexta-feira, vamos fazer sim um intervalado da semana, tá? Só que eu vou querer fazer um intervalado com menos estímulos e um pouco mais leve, talvez. Vamos colocar aqui 3 estímulos só, de 10 minutos. 3 estímulos de 10 minutos. Zona 4 só na zona 4. Com 3 minutos de recuperação na zona 2. Porque aí vai dar 39 minutos, tá? Pode ser um aquecimento menor aqui, não tem problema. Vai dar 39 minutos, 49 minutos, a gente bota 11 minutinhos aqui no final, que dá, ou então aumenta aqui, ó, no início, né, antes do intervalado, 11 minutos aqui, 10 aqui, que aí dá 1 hora certinho. Então a gente fez um intervalado aqui diferente, né, de 1 horinha também. E aqui nesse domingão a gente combinou que a gente ia aumentar, então vamos aumentar, vamos colocar aqui 5 horas, tá? 5 horas a 5 horas e 30. E aí é um treino que ela deve chegar, com certeza passa do 100, pode ser que chegue no 110, até 120 km, por exemplo. Vai ficar ideal, porque na semana próxima seguinte a gente diminui um pouco, e aí na outra a gente aumenta lá para os 150, né? Total, 5 horas a 5 horas e 30 minutos. Muito bem. Vamos fazer a soma aqui para o nosso volume semanal?
Aqui também não vai dar tanta diferença não, mas vai dar uma diferença maior. Aqui a gente tem 1, 2, 3, com 5, 8 horas e 50 minutos, volume semanal. 8 horas e 50 minutos a 1, 2, 3, 4, 9 horas e 30 minutos. A 9 horas e 30 minutos. Agora, olha que coisa interessante. Mais de 50% dessas horas está concentrada no longo. Por quê? Porque a nossa atleta estudo de caso, Tereza, não tem tempo durante a semana, é curto. Então, como ela tem tempo curto, a gente bota um regenerativo para ela recuperar do longão, joga treinos mais intensos, né? Por exemplo, aqui, ó, tanto na semana 1 quanto a 2, a gente tem regenerativo, intensidade leve. Ou intervalado, ou esse resistência crescente aqui, que é intensidade moderada para alta e intervalado intensidade alta. E a gente tem o treino de zona tempo aqui, que é uma intensidade moderada, tá? Então tá bem variado. E um treino longo, como todo pedal longo, tem uma intensidade relativa baixa para moderada, tá certo? Não tem como você ter alto volume com alta intensidade, isso fere o princípio de interdependência de volume e intensidade, né, da teoria do treinamento. Então a gente já sabe como que funciona, beleza? Dúvidas aí vocês coloquem nos comentários que eu vou responder vocês. Na semana 3 eu vou copiar a semana 1, porque eu falei que eu ia fazer 2 intervalados de novo, só que eu vou mudar, né? Claro, para a gente ter mais opção aqui. Vou mudar novamente. Então eu vou copiar aqui a semana 3. Acaba que fica mais rápido, né, à medida que a gente vai fazendo mais planilha. Mantenha o regenerativo, tá? A atleta está muito cansada do final de semana. André, você está colocando regenerativo aqui, mas eu fiz a análise de desempenho e a atleta também, conversei com a atleta está cansada. Pode dar a segunda off para ela, não tem problema, tá? Mas eu estou colocando aqui para preencher os 5 dias. Não vamos brigar com a análise de desempenho. Se a gente viu que a atleta está cansada e precisando descansar, a gente dá o descanso. Mas senão ela faz a recuperação ativa aqui no regenerativo bem levezinho, 50, 60 minutos na zona 1, né? Não tem problema. Muito bem. Eu falei que eu ia repetir treinos intervalados, mas não repeti o mesmo treino. Então vamos fazer estímulos diferentes aqui. Lembrando que a gente vai aliviar um pouco nesse longo aqui, né? Com relação à semana passada. Então a gente ou vai manter ou vai diminuir um pouco. Eu já até sei o que nós vamos fazer aqui. Mas no intervalado, vamos vir aqui para o intervalado. Vamos fazer um intervaladinho mais curto aqui. Vou fazer um intervaladinho, porque vai descansar na quarta. Vou fazer até um intervaladinho de tiro aqui, uns tirinhos. Vamos colocar aqui 8 vezes tiro. E aí tiro é o esforço máximo, né? Pode ser que chegue na zona 6, provavelmente vai ficar na 6. Pode ser que um pedacinho chegue na 7, dependendo do ciclista, né? Mas 8 vezes tiro, 1 minuto. E aí eu tiro, não indico a zona, é o máximo, né? 8 vezes tiro, eu indico a recuperação. Com 4 minutos de recuperação na zona 2 ou 1, tá? Então entre cada tirinho aqui. Zona 2 ou 1. 2 ou 1 é aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? Então olha só, deu 1 hora de treino aqui, porque são 8 estímulos de 5 minutos. 1 minuto forte, 4 minutos de recuperação, 8 vezes 5, 40. 50, não, tá com 70 minutos aqui. Tá com 70 minutos aqui, tá errado. Vamos diminuir os estímulos, tá? Vamos colocar 6 estímulos, que eu preciso dela chegar mais aquecida aqui, eu não quero mexer nesse aquecimento não. Então aqui deu 6 vezes 5, 30, 40, 50, 60. 1 hora de treino aqui, treininho de tiro, 6 tiros, tá bom. 1 hora, caprichado, é isso aí. É o tempo que a atleta tem, é o tempo que a gente vai utilizar, tá? Na quinta, vou mudar aqui um pouquinho, vou botar uma rodagem, tá? Rodagem, porque como vai ter outro intervalado ali depois, e esse está um pouquinho mais puxado, rodagem, 60 minutos, zona 2. Contínuo aí, apaga o resto todo, total 1 hora. Beleza? E esse outro intervalado aqui da semana, na sexta, que vai descansar o sábado para fazer o longo no domingo,
a gente vai fazer... Vamos fazer diferente aqui. Como que nós vamos fazer? Não vamos fazer tão curto, não. Vamos fazer diferente. Vamos fazer mais longo ainda. Vamos colocar aqui 3 estímulos só. 3 estímulos. Vamos colocar 8 minutos. Zona 4 a 5. Com 2 minutos de recuperação na zona 2. Tá? Então ficou 30 minutos, 40, 50. Vamos colocar 10 minutos aqui de volta calma. E aí deu 1 hora de novo. Então aqui a gente fez 3 estímulos mais longos, né? Bastante utilizado em estrada também. Não estou tirando esses estímulos aqui, digamos, do sovaco, né? A gente pensa, por exemplo, nesse caso de tiros, sprint que vai dar em prova, algum tipo de arrancada, né? Tentar uma escapadinha ali de 1 minuto pedalando forte. Esses estímulos mais longos são essas esticadonas que a gente dá às vezes ali junto com o pelotão, 8 minutinhos ali, zona 4 e 5, tudo pensando na especificidade da modalidade, tá? Eu não estou pegando eu estou variando para vocês, mas dá para vocês fazerem um estudo das provas da atleta para poder escolher bem aqui os estímulos, tá bom? E aqui eu estou pensando, claro, no fator limitador de tempo, que é um fator limitador real. E aqui no longo, eu vou manter, tá? Vou colocar a opção aqui de 3 horas e 30 minutos a 4 horas, porque se ela estiver muito cansada, ela diminui. Mas total 3 horas e 30 minutos a 4 horas. Se você pensar em progressão, e como ela tem 5 anos já de ciclismo de estrada, e como ela treina treinos curtinhos na semana, então acaba recuperando melhor, tá bom, porque ela fez, por exemplo, 4 horas na semana 1, aí na semana 2 aumentou para 5 horas e meia no máximo, e depois ela voltou, manteve ali as 4 horas, se ela estiver muito cansada, ou se o percurso tiver muita subida, ela pode baixar para 3 horas e meia, mas tá legal. E em termos de distância, é isso, né? Pode ficar em torno aqui de 80 quilômetros, aqui pode chegar nos 110, aqui volta para 80, 90, eventualmente 100, dependendo do percurso, se for mais plano, pode ser que ela consiga fazer ali os 100 quilômetros, e a gente vai fazer a semana 4 aqui com 150. Ah, André, não fica muito pesado um atleta ficar pedalando 100 quilômetros, fazendo gran fundo todo final de semana? Gente, tudo é análise de desempenho e estudo do atleta. Para um atleta com 5 anos de ciclismo de estrada, que treina 3 horas, no máximo 4 horas durante a semana, fazer um longão desse no final de semana em estrada, que pode ser plano e tudo mais, não tem problema. Se fosse de mountain bike, talvez ficasse mais pesado, né, por conta do asfalto, do estradão, da altimetria e tudo mais, mas dá para fazer. Não precisa fazer isso todo mês. Aqui é o exemplo desse mês, que faltam aí, como eu disse, 1 a 2 meses para a prova de 200. Pode ser mais para trás que a gente colocasse pedais acima de 100 a cada 15 dias, que é o que está mais ou menos aqui, porque a gente está colocando em hora e não dá para estimar muito bem, né? Depende muito do percurso que ela escolher. Mas dá para ela pedalar, por exemplo, 100 km ou mais a cada 15 dias. E a cada 15 dias ela pedala entre 50 e 80, tá certo? Tudo é análise de desempenho para saber. Fizemos a semana 1, fizemos a semana 2, fizemos a semana 3, mas faltou somar o volume semanal. Volume semanal vai ficar com, no mínimo, 1, 2, 3, 7 horas e 30, 8 horas e 20 minutos, 8 horas e 20 minutos, a 3 com 4, 7... Oi, calculei errado. Peraí, 3... Não, eu calculei errado o mínimo aqui, ó. Deu 3, 4, 5, 6 horas e 30, 7 horas e 20 minutos. Isso, 7 horas e 20 minutos a 3, 7, 8 horas. 8 horas, tá? Então, em termos de volume aqui, ó, a gente fez 7 horas e 58 na semana 1, aumentamos o volume, 8 horas e 50, 9 horas e 30 na segunda, diminuímos o volume na 3, 7 horas e 20 a 8 horas, e agora a gente vai para 4, que está com 150 indicado aqui, com certeza será a semana de maior volume, né? A gente pode estimar esses 150 km aqui
sendo feitos aí perto das 7 horas de pedal, né? Se tiver parada, a gente não sabe, vai ser, né, o maior período dela, pode ser que ela pare mais ou não, mas vai ficar em torno de 7 horas. Então o que a gente faz? Vamos fazer, agora a gente vai fazer diferente nessa semana aqui, tá? Totalmente diferente. Vou copiar só esse iniciozinho aqui, mas não vou colocar nenhum intervalado nessa semana, nenhum. Essa semana é a semana para ela conquistar o volume e pedalar a maior distância dela, que vai ser 150 km. Então tem regenerativo aqui, tá? Aqui na terça a gente vai fazer uma rodagem, tá? Vamos copiar para ficar mais rápido? Você está com preguiça? Mas não, gente, é porque a gente tem que agilizar a nossa vida como treinador, né? Eu ensino várias ferramentas para a gente ganhar em produtividade. Olha como é que eu faço rápido. Aqui eu estou comentando com vocês. No Training Peaks, isso aqui é rapidão. E se a pessoa não tiver Training Peaks, se eu for fazer aqui mesmo para entregar para ela, sem esse debate aqui, essa discussão técnica, dá para fazer muito rápido. Quando a gente faz atendimento, por exemplo, online ou mesmo presencial, a gente consegue ganhar um fluxo maior de alunos e atender mais pessoas, né, do que a gente estando lá o tempo todo na estrada, na pista com as pessoas. Então, rodagem aqui 60 minutos na zona 2. Aqui a gente vai, ela descansa na quarta, a gente faz um treino aqui de zona tempo. Tá errado isso aqui, não? É segunda, terça, quinta, sexta e domingo. Isso. É porque aqui eu sugeri lá na planilha de frequência cardíaca mudar. Que nessa semana ela treinasse segunda, terça, quarta, sexta, descansasse o sábado para treinar no domingo. Mas aqui pode ser quarta ou quinta. Não tem problema, tá? Tá quinta aqui. Na quinta ela faz o treino de zona tempo aqui, que vai ser o treino mais forte dela na semana, que é um treino moderado. E na sexta-feira pode ser ou off ou uma rodagem, tá? Vou colocar aqui, ó, mexi errado. A gente coloca ou uma rodagem aqui de novo, na sexta-feira, né, zona 2, vai ser quase um regenerativo. Se a gente colocar zona 2, 1 ou 2, né? Mas se ela estiver muito cansada e quiser preparar para o longão aqui, pode ser off, tá? Então vou colocar rodagem ou off bike, sem bike. Bike, não book, bike, tá? Então total 1 hora ou 0, ok? Então vamos fazer o cálculo aqui para a gente fechar essa semana 4. Volume semanal vai ficar, vou colocar o mínimo como se ela não pedalasse aqui na sexta, tá? Vai ficar, se a sexta fosse off, vai ficar 1, 2, eu vou contar aqui, estimativa 7 a 9 horas. A gente não sabe, né? É porque é o seguinte, se a gente pegasse a média de 25 por hora, que aumentando para 150 vai ficar muito, ela faria 4 horas, ela faria 6 horas. Então tá certo. Vou colocar a estimativa de 7 a 9 horas, contando com parada, grupo, para a gente entender, né? Não é tempo só de bike rodando, não. Tá bom? Então a gente vai ficar aqui com um volume semanal mínimo estimado em 7, 8, 9 horas e 50. 9 horas e 50 minutos. Aí eu vou contar que ela pedalou 1 hora aqui na sexta-feira, tá? Que ela não foi off, não. Então vai ter 9, 10, 11, 12, 13 horas. A 13 horas, tá certo? Para vocês terem uma ideia, um brevet de 200 quilômetros na organização aí dos Audax, do Randonnée, você tem 13 horas e 30 minutos para completar os 200 quilômetros. Então ela faria num pedal contínuo essa carga semanal toda aqui, ó. Teria essa carga semanal toda aqui para poder completar o brevet. Por isso que é uma progressão, né? Então, se ela faz 150 km aqui, faltando 2 meses, ela pode repetir pedais de 130, de 120, ou mesmo mais um pedal de 150 ali em 2 meses, para ela chegar para o 200 bem, né? Já tendo repetido essa experiência mais vezes. Tá certo, pessoal? Muito bem! Deixa eu voltar aqui só para mim e a gente está fechando mais uma aula de
planilha passo a passo, onde eu construo com vocês, e esse modelo fica disponível para vocês na comunidade Treinador de Ciclismo. Se você ainda não faz parte, clica aqui na descrição no link e faça parte, porque é um espaço onde a gente está construindo, além de muito conhecimento, né? A gente está construindo um repertório maravilhoso de planilhas para você aplicar com seus alunos, com seus atletas, para você adaptar. Ou seja, quem acompanha a comunidade tem conteúdo para entregar resultado para os alunos e atletas para viver de ciclismo, tá certo? Tem inclusive a parte gerencial, onde eu ensino captação de alunos, onde eu ensino retenção de alunos. Então, quero você que ainda não faz parte lá na comunidade. Vou encerrando por aqui essa live. Na próxima quinta-feira, é bem provável, só se acontecer algo bem extraordinário, mas eu vou estar ao vivo novamente com vocês. Já estou com saudade, mas continue acompanhando a minha viagem ali na gringa, que eu estou mostrando coisa de bike lá no meu perfil do Instagram, o Até Onde Deu Pra Ir de Bicicleta. Um abraço para todo mundo que acompanhou aqui, para quem comentou, para quem deixou dúvida. Eu vou acompanhar, vou ler os comentários todos no chat e vou responder vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, turma. Ótima semana e bons treinos. Tchau, tchau, pessoal!